Olá, eu sou Guilherme Amarino e nós estamos conversando sobre o culto cristão, sobre princípios do culto cristão e elementos. Abordamos várias coisas até aqui, espero que você tenha visto os vídeos anteriores. E agora entraremos num assunto importantíssimo, que é exatamente essa pergunta que nós fazemos depois de já aferirmos que o culto não é uma realização nossa, mas é uma realização de Deus, o culto é a ação de Deus. Então nós podemos fazer essa pergunta: o que acontece no culto? O que está acontecendo quando a igreja está adorando? Para começar essa discussão, a gente tem que entrar no conceito de adoração. A adoração a Deus ela não é exclusiva do tempo e espaço. Não existe um momento da nossa semana apenas que é o momento de adoração e os outros momentos não são. A adoração compreende a toda a nossa vida. A adoração não é só quando nós cantamos, levantamos as mãos, ou só quando nós oramos, ou estamos escutando, ouvindo, sendo instruídos pela palavra de Deus através de um sermão. A adoração é a todo momento. A adoração corresponde a toda a nossa vida. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz: quer vocês comam ou bebam, façam todas as coisas para a glória de Deus. No próprio texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 em diante, lá no final é todas as coisas que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Estejam diante de Deus em todas as situações da vida. E fazemos isso diante exatamente do nosso Criador. Isso é, de fato, a compreensão da adoração. Que a adoração não é circunscrita a algumas atitudes. Ou a 2 horas num domingo. Para isso, a gente compreende da seguinte maneira: o culto cristão ele é uma adoração ajuntada ou reunida. Para além do culto, nós entramos num modo de adoração espalhada. Então, a adoração espalhada é quando você está aqui vendo um vídeo como esse, você está na sua casa, você vai ao seu trabalho, você está adorando a Deus de maneira espalhada, ou melhor, de maneira enviada. A adoração reunida ou ajuntada é quando nós nos reunimos, atendendo a um chamado que Deus fez para que o seu povo o adore. E isso se torna, então, o próprio culto cristão. Essa é a base do culto cristão, a adoração reunida da igreja, que responde o chamado de adoração do Deus verdadeiro, Deus Criador. A gente tem, de novo, o Von Naumann aqui trazendo uma aferição importante que o culto cristão é um dos agentes mais importantes na história da salvação. Por que o Von Naumann fala isso? Porque ele elabora 3 princípios do culto cristão que são importantes para a gente fundamentar. Porque muitas vezes a gente se pergunta: o que é que o culto cristão, então, faz? O que o culto cristão provê à igreja? Ora, o culto cristão ele é o recontar da história da salvação. Ele conta a história da salvação como um todo. Nós temos uma grande história contada na Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. A história da criação, de como o ser humano se separou de Deus, a história da queda, de como Deus resolveu essa problemática, acolheu seus filhos, se entregou pelos seus filhos, que é justamente a redenção. Então essa espera, essa grande expectativa que é realizada na consumação, a restauração de todas as coisas. A grande reconciliação que Cristo mesmo, quando o próprio Colossenses capítulo 1 fala que Cristo reconciliará consigo mesmo todas as coisas. Então o culto cristão ele conta essa narrativa, desde o começo até o final, domingo após domingo. E ao contar essa grande história da salvação, seja recapitulando cronologicamente a história da redenção, ou seja, contando todos os pontos do que acontece na história da salvação, também recapitula para nós no plano teológico, nos auxilia a entender como Deus nos criou, como nós nos separamos de Deus, como que Deus nos trouxe a redenção em Cristo Jesus e como nós aguardamos a consumação de todas as coisas, a restauração de todas as coisas. Mas também é uma recapitulação da história de salvação no sentido escatológico, porque o culto cristão também, dentro do drama da doutrina, dentro dessa grande história,
culto cristão também faz parte da própria história que Deus está contando no anúncio de todas as coisas. E nesse anúncio do fim de todas as coisas, nessa proclamação da palavra de Deus, o culto cristão provê à igreja a sua identidade e, ao mesmo tempo, conta para o mundo o seu fim e o seu futuro. Olha só que interessante. O culto cristão recapitula a história da salvação. Nós contamos a obra redentora de Cristo Jesus. Ao contarmos isso, a própria igreja descobre quem ela é, a sua identidade. O culto cristão confere para você e para mim, no ato da gente cantar as grandes histórias bíblicas, ouvirmos uma instrução bíblica que confronta o nosso pecado, que consola as nossas dores, a orarmos juntos, adorarmos juntos ao Senhor, administrando a nossa esperança em sua volta, vamos descobrindo quem nós de fato somos. E ao mesmo tempo, aqueles que não fazem parte da igreja, quer não farão parte da igreja, descobrem o seu fim e o seu futuro. O culto tem esse quê escatológico. O culto anuncia o fim de todas as coisas. O culto, nesse aspecto, ele o que confere de fato à igreja, como eu falei antes, a sua teologia viva. O culto, segundo Brad Chappell, para a gente terminar esse vídeo aqui, essa instrução, pequeno compartilhar de ideias, ele tem uma liturgia, a ordem do culto, que conta uma história. E nós contamos o evangelho pela forma como nós adoramos. Se a igreja ela mantém as verdades do evangelho, inevitavelmente ela descobre aspectos da adoração estando em harmonia com outras igrejas fiéis também. De fato, adorar nesses termos é uma forma importante de manter a fidelidade do evangelho. Por que nós nos preocupamos com o culto? Com o que fazemos no culto? Com a ordem do culto? Com a liturgia? Porque a liturgia conta uma história. E qual história que ela conta? A própria história do evangelho. Por isso aquele aviso que eu fiz no outro vídeo. Às vezes, dependendo do jeito que nós cultuamos, escolhemos a ordem do nosso culto de domingo, podemos estar contando uma outra história. Na confissão, uma coisa. Na ação, na prática, outra coisa. Mas fica ligado nos próximos vídeos, que a gente vai afundar um pouquinho mais nesse assunto. Deus abençoe.